Paz e graça, igreja. Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui de volta, não com a mesma recorrência de antes, mas estamos aqui retornando às nossas aulas, né? Vamos falar hoje sobre os 10 mandamentos que fazem parte do capítulo 7º da nossa lição, da revista trimestral, que é sobre o livro de Êxodo, né? Mas o que são os 10 mandamentos? 10 mandamentos, também chamado de decálogo, né? Decálogo vem do grego dekalogoi, que significa 10 palavras. São um conjunto de formulações, regras, imperativos dados por Deus a Israel, pela mediação de Moisés, né? Essas leis, elas fazem parte de um sistema maior de legalidade. Vamos pensar assim, que os 10 mandamentos é uma parte apenas de um conjunto maior de legalidade, que é composta por leis morais, leis cíveis e leis cerimoniais, né? As leis morais, né, compõem os 10 mandamentos. As leis cíveis são aquelas leis que dizem respeito à vida cotidiana do povo hebreu, e as leis cerimoniais, que estão ali em Levítico de 11 a 25, diz respeito ao código de santidade, são leis relacionadas ao culto. Eu vou comentar cada uma delas, né? É preciso que nós entendamos que se nós estamos diante de 10 mandamentos, os irmãos precisam compreender que não existe só esses 10 mandamentos. No corpo de toda essa legalidade que eu falei, existem 613 mandamentos, né? Portanto, as ordens, os mandamentos, os imperativos, as regras, todo o regramento bíblico do Antigo Testamento compõe-se de 613 mandamentos. Vamos falar um pouco do corpo legislativo, né, desse conjunto de normas que compõe aí a Torá, né? Então nós temos leis morais, leis cíveis e leis cerimoniais. O que seriam as leis morais? São os mishpatim, que abrange regulamentos sobre a justiça, respeito e conduta sexual. São princípios relacionados à ética e à adoração, baseados na natureza santa de Deus. Os 10 mandamentos está inserido nesse tipo de leis, leis éticas, leis que se voltam para o bem-estar, para o aperfeiçoamento, e trata da relação dos homens consigo próprios, né, e também com Deus. Leis morais, mishpatim. Nós temos as leis cíveis, né, cíveis e penais, que são aquelas leis que se referem à vida cotidiana, à organização social cotidiana do povo hebreu, né? Lida com a questão dos negócios, do homicídio, doações, escravidão, casamento, tudo isso que compõe-se a vida civil de uma sociedade. E as leis cerimoniais, né, chamadas de hukim ou shuká, que consistem em instruções como ter uma posição justa diante de Deus. Uma posição justa no que diz respeito à adoração, né? Lembremos dos sacrifícios, das cerimônias. Uma posição justa no que diz respeito às instruções relacionadas à lembrança das obras de Deus, às festas, os festivais. Uma posição justa no que diz respeito às instruções destinadas a distinguir os israelitas dos seus vizinhos pagãos. Aí entra a circuncisão, a redenção do primogênito, a Páscoa. Então, são esses níveis de leis. Nós vamos falar de um tipo de lei específica, que são as leis morais. Eu devo dizer que as leis cíveis e as leis cerimoniais já prescreveram, né? Porque as leis cíveis diz respeito a um contexto histórico, concreto, de como a sociedade se organiza juridicamente. Então, evidentemente que já prescreveu, não são mais aplicáveis aos dias atuais, nem em Israel na atualidade. As leis cerimoniais, muito menos, porque estavam relacionadas à vida do templo, e o templo já não mais existe. Mas as leis morais, elas são eternas, né? Elas são imutáveis, porque diz respeito à relação do homem com Deus e com os outros seres humanos. Vejam, esses 10 mandamentos, o decálogo, são formulações breves, são formulações que são fáceis de memorizar e de ensinar.
elas realmente foram ensinadas, memorizadas. E nós mesmos, em nossas infâncias, seja na escola dominical, seja em casa, nós fomos treinados a memorizar os 10 mandamentos. Eles são acessíveis à memória. E era assim que eles eram transmitidos de geração em geração. Eles se compõem de duas partes, né? Uma parte são regras relacionadas a Deus e a outra parte, regras relacionadas aos seres humanos. A primeira parte são os 5 primeiros mandamentos e a segunda parte, as regras relacionadas à convivência humana, né? São regras que vão do versículo 6 ao versículo 10, né? Ou melhor, que são os mandamentos 6 a 10. Então, os 5 primeiros mandamentos é uma relação do homem com Deus. E os outros 5 são relacionados à convivência humana. Tá? Agora, vamos pensar aqui. Essas regras, esses imperativos que foram dados por Deus, pela mediação de Moshe, eles foram estabelecidos com um propósito. E o propósito é claro, lá em Êxodo 19:6. Eles foram dados, né, para que fosse forjada uma nação santa. Então foram estabelecidos com o propósito de criar uma nação santa, uma nação separada. O texto bíblico nos diz que nos fala que 600 mil homens cruzaram o Mar Vermelho para o Sinai, né? Mas não faz menção às mulheres, não faz menção às crianças, não faz menção aos idosos. Portanto, os estudiosos acreditam que ali haviam 3 milhões de seres humanos. Pensem, irmãos, 3 milhões de seres humanos ali naquele deserto do Sinai, né? Veja que é uma multidão. Então, aliás, 3 milhões, diz os estudiosos, equivalia a toda a população do Egito naquela época. Tá? Então havia sim uma necessidade de ordenar aquela sociedade. O que é que nós tínhamos ali? Nós tínhamos ali uma população, mas nós não tínhamos um povo. Qual é a diferença entre população e povo? População é um conglomerado de indivíduos estatisticamente considerados num dado momento. Então, assim, é um ajuntamento de pessoas, mas ali não é um povo. Nós podemos ter hoje no Brasil milhões de pessoas, né, estrangeiras que não são naturalizadas, que estão aqui de passagem, ou que trabalham aqui, depois voltarão para os seus países de origem, ou estão aqui na condição de turista, fazem parte da população brasileira, mas não do povo brasileiro. Então a gente precisa discernir que povo é mais importante do que população, tá? Povo é o grupo social organizado, ou seja, uma coletividade de cidadãos ligados por laços de tradição, idioma e religião, que implica a ideia de cidadania. Então o povo está relacionado à cidadania, está relacionado à ideia de nação, né? O mesmo sentimentos, as mesmas tradições, uma espécie de conformidade, né? de cultura, de compreensão de realidade, digamos assim. Então o que havia ali não era um povo, era uma população que era composta por gente das mais diversas origens, né? Foram diversos escravizados que saíram lá com israelitas. Então, assim, essas pessoas todas não tinham senso de organização, não tinham uma organicidade. Então as leis foram criadas para isso, para criar uma ideia de nação, uma ideia de povo, né? Uma ideia de povo que refletisse o caráter santo de Deus. Então, Êxodo 19:6 nos diz que esses 10 mandamentos foram entregues para criar uma nação separada. Quando a gente fala de santo, é separado. Uma nação separada para servir a Deus, né? Para ser direcionada, dirigida pelos princípios bíblicos. Os 10 mandamentos estão estritamente ligados a isso, né? E aí a gente vê como é que surge o direito. Os 10 mandamentos é o primeiro passo para o direito hebreu. A gente entende, então, que era necessário ordenar,
porque aquela situação caótica pedia o estabelecimento da lei e do direito, né? O direito, que é a ordenação da conduta humana em sociedade, por meio de leis, de regras coercitivamente impostas e garantidas por um sistema de sanção. Então, a padronização do comportamento humano na sociedade por meio de leis, tá certo? Que são impostas por meio, né, que são impostas por força de uma coercibilidade, de uma força juridicamente organizada. Então, essas leis, os 10 mandamentos, o decálogo, veio para isso, para padronizar comportamento sob a perspectiva de Deus. É aí que começa o direito bíblico, é aí que começa, né, os caminhos para tornar Israel uma nação separada, uma nação santa. Vamos então, no mesmo espírito aqui da revista, comentar esses 10 mandamentos e extrair as implicações éticas. Quais são os 10 mandamentos? Está lá em Êxodo 20, eu vou lê-los aqui, né? Não todo o texto, mas esses 10 regramentos, de maneira sucinta. Tá? O primeiro deles se encontra no versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está no versículo 4. Não faça para você imagem de escultura. O terceiro mandamento está no versículo 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O quarto mandamento está no versículo 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento está no versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe. O sexto mandamento está no versículo 13. Não mate. O sétimo mandamento está no versículo 14. Não cometa adultério. O oitavo mandamento está no versículo 15. Não furte. O nono mandamento está no versículo 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. E o 10º mandamento está no versículo 17. Não cobice, né, coisa alguma que pertença ao seu próximo. Mulher, servo, serva, boi, jumento, enfim. São esses mandamentos, são esses misvô, né? E nós iremos comentá-los, cada um deles, extraindo aqui as implicações éticas. Primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Começa assim, na verdade, né? Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, né? Versículo 2 diz aqui assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, né? No hebraico está assim: eu mesmo, Yahweh, é o tetragrama, IHVH, teu Elohim, que te fiz sair da terra de Misraim, da casa dos servos. Esse eu mesmo, Yahweh, se é assim que se pronuncia, muito provavelmente, teu Elohim, que te fiz sair da terra de Misraim, né? Eu mesmo, Yahweh, ou eu mesmo, o Senhor, exprime a vontade do Eterno, que é a origem e o fim de toda a realidade. Ele é ele é único, é inefável, né? É a origem de toda a vida, da paz, da justiça, do amor, né? Ele é o único, não há outros deuses além dele. O que nós temos além dele, o que nós temos que é fruto da vontade dele, eu mesmo, é a natureza, são as forças impessoais que regem, né, o mecanismo do cosmos. Portanto, aqueles antigos e até nos dias atuais, muitas coletividades adoram as forças impessoais da natureza, adoram os astros, né? Adoram rios, mares, enfim. O que acontece é que não há outra divindade além dele. E ele se manifesta na sua própria vontade. E ele está dizendo aqui: foi eu quem tirou vocês da casa do Egito, da terra da servidão. Eu mesmo. E eu realizo a minha vontade.
Então o único que tem esse condão, esse poder para realizar a sua vontade, que exprime o seu ser de maneira divina, é o próprio Deus. Por isso que ele é único, né? Ele é a origem de toda a paz. Quem quer ter paz, quem quer sentir, né, ter um sentimento de justiça, e quem quer amar, né, quem quer ter vida plena, só pode tê-la a partir dele, né? Ele que é o único, o inefável. É por isso que na confissão de fé de Israel, que se fundamenta lá em Deuteronômio, eles dizem Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad, né? Hashem Errad, o Senhor é um, o Senhor é único. Não existe mais deuses além do Senhor. Portanto, ter outros deuses é estar fora da realidade, é estar no vazio, é estar no engano, é estar na alienação, é estar no entorpecimento, é estar no não ser, no vazio, como eu disse. Porque a vida, a plenitude da vida, da existência, é Ele. Louvado seja Ele. Agora, quais são as implicações éticas desse primeiro mandamento? Deus é único no universo, isso nós sabemos. Mas também, né, o ser humano, cada um de nós é único também no universo e é responsável pelos seus atos. Não existe dois, né, seres humanos iguais. Ainda que eles sejam gêmeos, univitelinos, eles são diferentes. Cada ser humano é individual, é diferente, é único, e cada ser humano é responsável pelos seus atos diante de Deus e diante dos outros. O segundo mandamento é esse: não faça para você imagem de escultura, né? Por que não fazer imagem de escultura? Deus está dizendo, está se revelando. Ele está dizendo, não faça imagem de escultura para mim, né? E muito menos imagem de escultura para outros deuses ou para outros entes que vocês reputem como deuses, tá? Deus, ele é invisível, ele é transcendente. Nós somos contingentes, mas Deus, ele é transcendente, né? Por que contingente? Porque nós existimos na dependência de outro. Mas Deus não, ele existe por si mesmo, e ele é transcendente, ele transcende essa realidade, né? Deus, ele é invisível, transcendente, não se pode representar seu rosto. Daí a interdição de uma representação pintada ou esculpida do real de Deus. Uma vez que, em realidade, o eterno, ele é inefável, né? Ele não é passível de ser mensurado, né? Não é passível de ser tocado, ele não é passível de ser visto com esses olhos humanos, tá certo? Portanto, não cabe fazer nenhuma escultura que represente o ser de Deus. E ainda fala mais, não adore essas coisas. Uma outra versão diz assim, não te prosternarás diante delas e não as servirás. Isso é uma consequência lógica. Se não é possível fazer nenhuma imagem representativa dele, né? E quem o faz, certamente quereria se prostrar diante dela, e nem faça de outros deuses, porque não existem, né? E nem se prostem, porque se fizer, vai se prostrar. É uma consequência lógica. Pois quem talha uma imagem tem por objetivo prestar-lhe culto. Quem tem uma imagem de um deus ou deuses, ou seja lá o que for, vai prestar culto, tá? E ele ainda fala mais. Eu estou aqui no versículo de 5 a 6. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. É interessante aqui que no hebraico, né, eu sou um El ardente. Esse ardente vem da raiz cana no hebraico, que significa ciumento, incandescente, flamejante. Eu sou um Deus flamejante, incandescente, ciumento. A ideia aqui é que o povo de Israel é considerado como uma esposa do Eterno, né? Israel é a esposa do Eterno. Quando o povo se afasta para buscar outros deuses, comete adultério. O Eterno, como esposo enganado, manifesta seu ardor apaixonado. O pacto que une Deus a Israel é fundamentado,
fundamentado no vínculo do amor. Então, ele se ira, né? Ele fica enraivecido, ele é zeloso por aquilo que ele tem, que é Israel, que é a esposa dele. Tá? Eu sou um Deus ardente, um Deus flamejante, numa outra versão, né? Um outro sentido, eu sou um Deus vermelho. É essa a ideia. Sou Deus zeloso. E prossegue, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aqui a gente precisa de uma explicação, né? Precisamos explicar. Aqui não se trata de maldição hereditária, né? Que é uma invenção recente desses neopentecostais, tá certo? Não existe isso na Bíblia de maldição hereditária, essa coisa mecânica, né? Que os pais erraram e se transmite quase que geneticamente para os filhos. Isso não existe. Visitar a 3ª e a 4ª geração não é algo mecânico. Ele visitará a 3ª e a 4ª geração se essa 3ª e a 4ª geração estiverem cometendo o mesmo erro da primeira, né? Se por influência dos seus pais eles continuarem a errar, o Senhor vai visitar essa 3ª e 4ª geração. O sentido é esse aí, né? Se eles continuarem pecando no mesmo erro dos seus pais, o Senhor vai visitá-lo, né? Castigando. O sentido é esse. Portanto, não adianta fazer uma análise linear das escrituras ao pé da letra. Tem que se entender o sentido real, o sentido profundo. E isso fica sendo propagado na igreja, né? Olha só, lá em Ezequiel 18:20, diz aqui assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Veja, né? Tem mais Jeremias 31:29-30, diz assim: assim, naquela época, não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comeu uva verdes se embotarão. Então vejam, as escrituras não se contradizem, é um princípio de hermenêutica, né? Não pode falar uma coisa aqui e negar outra coisa ali. Portanto, essa ideia de maldição hereditária não se sustenta. Quais são as implicações éticas desse 2º mandamento? Não faça para você imagem de escultura. As implicações éticas, né, é que como os ídolos nada são e embrutece os seus adoradores, para adorar o verdadeiro Deus, para adorar a Deus, precisamos purificar o coração. Então, assim, para nos aproximarmos dele, precisamos ter o coração purificado, santificado, né? E não embrutecido. Infelizmente, a gente vê no meio evangélico muita suposta adoração embrutecida, né? Sem racionalidade, né? Sem clareza. E aí isso dá aso para mau testemunho, né? Dá aso para, né, críticas para aqueles que estão fora. Portanto, precisamos purificar o nosso coração em santidade e buscar a Deus. O 3º mandamento é esse: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Meus irmãos, o que significa em vão, né? Essa expressão em vão no hebraico é lashav. Lashav refere-se ao falso juramento ao pronunciar o tetragrama. Então, assim, eu estou jurando fundamentado no nome do Yahweh, né? Do Yah, do tetragrama, tá? Esse mandamento, ele tem por objetivo combater o abuso dos juramentos que tomavam Yahweh, né, o Eterno, por testemunha. Então se abusava, se jurava a todo momento em nome do precioso, do Eterno. Então esse mandamento tem por objetivo, né, evitar esses abusos, mas também conservar o caráter desse nome sagrado. Ele tem um nome, se você não sabe. Esse nome está lá revelado em Êxodo. Meu nome é esse, né? Na tradução é: eu serei o que serei, tá? É o Eterno.
que a gente chama de eterno. Acontece que nesse afã de conservar o caráter sagrado do nome inefável, os judeus eles exageraram nesse cuidado, né? Porque eles deixaram de pronunciar o santo nome. Lá nas escrituras hebraicas tem o tetragrama e em cima tem Adonai. Então quando se lê, né, vá Adonai, tá certo? Então eles exageraram nisso, né? Deixaram de pronunciar o nome sagrado. Este nome sagrado, ele só era pronunciado uma única vez no dia do Yom Kippur, né? O dia do grande perdão. E isso pelo sumo sacerdote, naquele santo átrio, no santo dos santos, né? Então quando o templo foi destruído, não houve mais pronúncia desse santo nome, o nome inefável. E hoje, infelizmente, né, nesse zelo exagerado dos judeus, a gente não sabe como é que pronuncia. Os estudiosos tentam reconstituir. Talvez Yahweh, né? Mas chama-se Hashem, né? O nome, né? Hashem, o nome. O nome porque já não sabe mais pronunciar esse santo nome. Jesus, ele proibiu terminantemente jurar pelas coisas sagradas. Isso está lá em Mateus 5, 34 a 37, né? Seja por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, seja pelo altar do templo, enfim, nós não devemos mais jurar pelas coisas sagradas, pelo nome do Senhor, tá certo? Então, a simples palavra do crente, do Filho de Deus, deve ser verdadeira, sem recorrer mais a juramentos. É sim, sim, não, não, sem precisar mais dessa mediação de juramentos, né? Tem pessoas que ficam falando, em nome do Senhor, eu tomo o Senhor por testemunho. Cuidado, fica toda hora falando assim, né? Diante de Deus, tá? Enfim, precisamos tomar cuidado. O quarto mandamento é esse, tá lá em Êxodo, nesse capítulo 20, né? Versículo de 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Sábado vem do hebraico Shabá, significa repousar, parar de trabalhar. Meus irmãos, a finalidade do sábado é essa: lembrar, né, a criação do mundo, o poder criativo de Deus. É um dia de contemplação, um dia de adoração. Por que contemplação? Porque está lá no versículo 8, né? Vamos ler aqui para nós entendermos o significado do sábado. Aqui, ó, versículo 8, né, de 8 a 11. E essa é uma questão espinhosa, que é sempre motivo de debate. Diz aqui assim, olha só. Lembre-se do dia de sábado. A gente já sabe que sábado é Shabá, repousar, né? Repouso. Para o santificar, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Pois, atentemos para esse versículo, versículo 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou, né? Então, ó, esse dia é um dia de lembrar, de refletir na obra que o Senhor fez, né? É o dia de nós refletirmos, é um dia de adoração pública, é um dia de nós refletirmos a obra de Deus em nossas vidas. O sentido do sábado é que os hebreus parassem e meditassem, né? Porque ele trabalhou em 6 dias, né? Trabalhou metaforicamente, e no 7º dia ele descansou de toda a obra criada. Então é um dia para nós nos lembrarmos da criação, do poder criativo de Deus, né? Mas também Deuteronômio 15 nos diz que o sábado foi criado também, né, para lembrar também, recordar da libertação da escravidão. Então é um dia santo, é um dia que nós precisamos parar para descansar do nosso trabalho físico, descansar das nossas atividades, mas de lembrar do poder criativo de Deus em nossas vidas e também, né, do poder salvador soteriológico em nossas vidas. Nós todos fomos livres de uma escravidão do pecado. Agora, os cristãos não são obrigados a guardar o sábado. Lembre-se que eu falei para vocês logo no início
que essas regras elas foram criadas para dar um contorno de nação, de um povo, e um povo santo, tá? Então é direcionada para os hebreus. Mas eu também disse que essas regras, essas leis éticas, elas são imutáveis, né? Elas não mudam. Então, como é que a gente precisa encarar o sábado? O sábado, né, no sentido do sétimo dia, é obrigatório para o judeu, mas não para o cristão, né? Na literalidade, sétimo, depois do sexto, né? Depois da sexta, o sábado, tá certo? Os cristãos não são obrigados a guardar o sábado. O sábado era um mandamento para os israelitas. O Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Os apóstolos, né? Pelas seguintes razões. Primeiro, os apóstolos, eles deixaram cada um seguir sua consciência sobre guardar ou não o sábado. Você vai ver quando Tiago, ele fala lá, né, para Paulo, para Barnabé, naquilo que era necessário para os gentios fazerem. Eles não queriam sobrecarregar os gentios, e aqui nós temos o livro de Atos, no capítulo 15, né, no versículo 19, olha o que os apóstolos dizem a Paulo e Barnabé. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, né? Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então aqui, quais são as prescrições que os gentios precisam seguir, né? Apenas abster-se da contaminação dos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, tá? Então não faz-se nenhuma menção ao sábado. O sábado não é uma prescrição para os cristãos, mas para os hebreus, para os judeus, tá certo? Para o Novo Testamento, o dia de sábado em si, o dia em si, não tem nenhum valor especial, mas aquilo que ele representa, que é muito importante. Então, o que sábado representa? Um dia de descanso, um dia de lembrar a ação criativa de Deus, um dia de lembrar a nossa libertação. Então, o nosso sábado passou a ser o domingo. Por quê? Porque a cristandade, né, a igreja primitiva, passou a guardar, né, a reunir-se no primeiro dia da ressurreição. E aí nós criamos essa praxis, essa prática, né, de guardar o domingo. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer que cada um deve seguir a sua consciência, tá certo? O critério é a consciência de cada um. Olha que Paulo nos fala em Romanos 14, né? Romanos 14, olha o que ele nos diz aqui. Romanos 14, 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Se você guarda o sábado, faz isso para o Senhor. Se você guarda o domingo, faz isso para o Senhor. Não importa. Você tem de separar um dia, né, para descansar, para adorar o Senhor, para lembrar das grandes coisas que o Senhor tem feito, né, na sua vida. O sentido de sábado é esse, descanso, parar, tá? Então a prescrição para o cristão é essa, a sua consciência. Se você quiser guardar o sábado, guarde. Se quiser guardar o domingo, guarde. É a sua consciência. E tem mais. Colossenses 2, 16 e 17 nos diz que nós precisamos respeitar a decisão de outros cristãos. Nós não podemos julgar as opções, as escolhas de outros cristãos, né, que optaram pelo dia de sábado ou pelo dia do domingo. Então cada um segue a sua consciência e cada um respeita, né, a decisão dos outros. Romanos 14 e 2 Colossenses 2, 16 a 17. Quais são as implicações éticas que nós podemos extrair desse quarto mandamento? É essa: o dia separado para servir a Deus pode e deve ser também um dia empregado para fazer o benefício ao próximo, tá? O benefício ao próximo. Então esse dia é um dia também de não apenas contemplar, mas um dia de agir em favor do próximo. O quinto mandamento: honre o seu pai e a sua mãe. Queridos, no hebraico, né, não é nem honrar, é glorificar. Tá certo? A expressão lá é kabed, ou kaved. Significa glorificar pai e mãe.
O que é glorificar? Né? A gente usa a expressão glorificar para Deus Todo-Poderoso. Mas a expressão correta não é honrar, é glorificar o pai e a mãe. Glorificar implica em estima, em afeição, mas sobretudo em obediência e respeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muitos filhos que não amam os seus pais, né? Também por uma série de razões. Mas apesar de não sentir aquele sentimento afetivo, pode haver, né? É horrível que haja isso. Você precisa respeitar o seu pai e sua mãe, tá certo? Respeitar ou glorificar implica em reconhecer o peso de uma pessoa. Essa expressão kabed, ou kaved, significa em reconhecer o peso, né? O peso de uma realidade que uma pessoa tem. Dar peso a alguém é reconhecer a sua realidade. Portanto, a ordem de dar peso ao pai e à mãe insere o homem em sua realidade própria, o reconduz às origens do seu ser particular. O seu ser particular tem uma origem, e você precisa entender o peso dessa realidade que aquele homem e aquela mulher representa para vocês. Então, diante deles, você deve glorificá-lo, né? Aliás, é um mandamento que segue com promessa para que os seus dias se prolonguem na terra. A ideia é magnífica, porque os pais acabam sendo representantes de Deus na terra, tá certo? Então, diante dos pais, com todos os problemas que às vezes se pode ter, né? Você precisa ter em mente que aqueles 12 indivíduos ali, eles precisam ser respeitados, glorificados, né? Amados como devem ser, porque eles têm peso de realidade e a sua origem está relacionada a ele, tá? Se a nossa origem remota está relacionada a Deus, Adão e Eva também, a sua origem mais próxima está relacionada a seu pai e sua mãe. As implicações éticas que nós podemos tirar é essa: como o pai e a mãe são colocados em pé de igualdade, devemos nos lembrar que Deus não faz acepção de gênero. Jesus resgatou a igualdade entre homem e mulher. Aqui não diz glorifique o seu pai ou glorifique a sua mãe. Glorifique a ambos, né? Ambos são iguais diante de Deus. O gênero masculino e feminino, eles são tratados de maneira igual diante de Deus, né? Com a mesma dignidade, sobretudo depois que Jesus veio e resgatou a dignidade da mulher, né? A dignidade que ela sempre teve, tá certo? E esse é o 5º mandamento: honre, glorifique o seu pai e sua mãe. O 6º mandamento é esse: não mate, né? Deus, ele é o criador e o sustentador da vida humana. Portanto, quem comete homicídio arroga-se uma posição divina. O homem que é um homicida, ele quebra uma ordem natural, ele se põe no lugar de Deus, porque ele está terminando, né, algo que foi começado por Deus, porque a vida tem origem no Senhor, tá? Para o nosso direito penal, o homicídio é o crime por excelência, tá certo? Por quê? Porque a vida é a fonte das instituições públicas, privadas, né? Dos bens, né? Da sociabilidade. Então, deixe-me ler aqui um breve trecho desse livro aqui de Direito Penal, de Fernando Capês, né? Esse livro aqui, e ele faz uma menção à importância, né, que esse crime tem na nossa sociedade. Ele vai dizer assim o seguinte: o homicídio é o crime por excelência. Todos os direitos partem do direito de viver. Pelo que, numa ordem lógica, o primeiro dos bens é a vida, é o bem da vida. O homicídio tem a primazia entre os crimes mais graves, pois é o atentado contra a fonte mesma da ordem jurídica e da segurança geral. Sabendo-se que todos os bens públicos e privados, todas as instituições se fundam sobre o respeito à existência dos indivíduos que compõem o agregado social. Então o homicídio é uma desgraça para a sociedade, reconhecida biblicamente e reconhecida pelo nosso direito penal, pelas ordens, né, jurídicas de todos os países. Porque a vida é o bem maior e a fonte de todas as instituições. E biblicamente a vida é um atributo de Deus. Quem comete o homicídio, né, arroga-se a uma condição divina. E o Senhor vai cobrar o sangue do inocente, da vítima. E essas pessoas, se não se arrependerem, estão indo diretamente para o inferno, para o Sheol. Então, né, precisamos dizer isso sobre o homicídio. Mas há outras formas de matar. O bullying, a discriminação,
a falta de assistência ao enfermo, o homicídio subjetivo, que é condenado por Jesus, né? O desejo de matar que encontra raiz lá na subjetividade. O homicídio simbólico, que é o silenciamento, o apagamento, a indiferença, né? Você desconsiderar os outros, não pôr relevo à presença do seu próximo, silenciar a importância dele, a importância histórica até. Então tudo isso é uma forma também de matar. Eu estou indo rápido aqui porque o nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu me lembrei aqui de uma situação, eu estava numa audiência de divórcio, aí uma cliente, ela me disse: doutor, eu ainda gosto muito desse sujeito, mas eu vou matar ele dentro de mim. Eu fico assim pensando, o que é matar dentro de si? É apagá-lo dentro da sua subjetividade. Então é um grave erro você desconsiderar a importância das pessoas, apagar a presença das pessoas, fingir que elas não existem, né? Passar por uma pessoa e nem sequer fazer cumprimentá-la. Então tudo isso está no pacote, né, de homicídio, seja real, seja simbólico, seja subjetivo. O 7º mandamento é esse: não cometa adultério. Adultério ou adulterar vem da raiz naaf, né? Que implica em devassidão, fornicação desviada, antinatural. Então, esse naaf, o adultério, é um ato que lesa o próximo e também um atentado ao fundamento da ordem social, que repousa sobre a legitimidade da família. A ordem social repousa sobre a legitimidade da família. Quem adultera está indo de encontro ao fundamento de legitimidade colocada pelo Senhor, que é, né, a família, tá certo? Além de lesar o próximo. No contexto do Antigo Testamento, o adultério era condenado com a morte de lapidação, né? Tanto o homem quanto a mulher. É necessário entender isso, tanto o homem quanto a mulher. Jesus condena o adultério, mesmo que seja no íntimo da subjetividade. Mateus 5,27 diz: olhar para uma mulher com uma intenção impura, né? É claro que a beleza, Santo Tomás de Aquino diz que a beleza é o esplendor da forma. Evidentemente, claro, uma convenção social também. Mas o que é belo atrai a nossa visão, né? Mas daí a maquinar dentro da subjetividade o desejo de fornicar ou de adulterar, de ter conjunção carnal, isso é um adultério subjetivo que Jesus condena, tá certo? Então o adultério vai de encontro à legitimidade do fundamento da própria sociedade, que é a família. Isso vai diretamente contra a vontade de Deus, tá? Eu já estou aqui me alongando. O 8º mandamento: não furte, não roubarás. Eu quero dizer para vocês, é autoexplicativo, né? Não roubar, não furtar. Furtar é subtrair algo, alguma coisa de alguém de maneira sorrateira, diferente de assaltar, né? Que é mediante violência e é bem perceptível. Então é autoexplicativo. Mas eu quero dizer para os irmãos que há muitas maneiras de violar esse mandamento. Por exemplo, não pagar suficientemente ao empregado, né? Burlar o fisco, superfaturar nota fiscal, não fazer o trabalho correspondente ao salário que foi combinado, né? O cara está recebendo e não está trabalhando como deveria. Cobrar demasiadamente caro, tá certo? É o jeitinho brasileiro. Tudo isso está em furtar, porque é um furto e o Senhor condena o furto. O 9º mandamento é esse: não dê falso testemunho contra o seu próximo, né? Lá no hebraico está assim: testemunho de mentira. Por quê? Precisa entender esse contexto. Porque lá o processo era todo oral, né? Tudo era oralmente naquele processo. Daí a importância do juramento em audiência. O juramento era o principal meio de prova. E aí havia pessoas, né, que davam um testemunho mentiroso, um falso testemunho. Então o Senhor se aborrece com esse falso testemunho. Agora, o testemunho falso, o falso testemunho, arruína a reputação de uma pessoa, né? E a impede de receber o tratamento justo que as pessoas precisam ter na sociedade. É por isso que Paulo, lá em Efésios 4:29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Palavra torpe lá no grego é sapros. Sapros significa palavra podre. Eu pensava, na minha ignorância, né, quando eu apenas li as escrituras de maneira literal, que era o palavrão, mas não é o palavrão, não. Palavrão é uma palavra torpe, mas o sentido aqui é a palavra podre, é aquela palavra que mina, né, a pessoa, é aquela palavra que tem como objetivo mitigar a importância de uma pessoa, que vai pela fofoca. Cuidado, irmãos, não podemos fofocar, não podemos ficar falando mal dos outros, né? Não podemos ficar transmitindo fake news, porque a imagem do outro, isso é um crime contra a imagem do outro, contra a honra do outro, né? Acaba destruindo as pessoas caem em prostração, pessoas até se suicidam por causa de palavras maldosas, né? Me esqueci aqui o termo, hate, é um termo em inglês, né? Palavra de ódio, tá certo? Quanto mais no nosso meio cristão. Então a gente não pode, né, dar um testemunho falso como esse, que destrói a imagem do outro. As implicações éticas são essas, ou melhor, é essa. Não existe mentira piedosa, nem mentira útil. Então cuidado com o que você está transmitindo aí, né, para os outros. E o último mandamento é esse: não cobice coisa alguma que pertence ao seu próximo, tá? Mas o que é a cobiça? Cobiça é o desejo reprovável. Lá no grego é epitomia, ou seja, é o desejo de coisas erradas. É o desejo que é reprovável por Deus, né? Esse desejo de coisas erradas, essa epitomia, é própria da amartia, que é o pecado. Quem comete epitomia, né, que é a cobiça, está em anomia. Anomia é ausência de lei, pois coloca a obediência que é devida a Deus e os deveres para com os homens e para com a sociedade em segundo plano, né? Então coloca o eu no lugar de Deus e dos outros. Só gira em torno do seu próprio umbigo. Anomia. Então a anomia está ligada à cobiça, né? A cobiça é o desejo. Desejar uma coisa boa, não tenha dúvida, quem não deseja cai em prostração. Nós somos seres desejantes, mas desejar o que vai de encontro à vontade de Deus é cobiça, tá? E a cobiça implica sempre na amartia, no pecado, né? Na anomia, na ausência de lei, e é, né, um pecado. Tá certo? Quais as implicações éticas? O desejo é algo bom, que movimenta a vida. Pessoa sem desejo está morta. Sem desejo está morta. Mas quando é reprovável, é ponto de partida de muitos pecados contra Deus e os homens. Eu encerro aqui e abençoo vocês todos, pedindo a Deus que dirija os vossos caminhos e vos robusteça com a força que vem do trono. Amém.